Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo de número 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste, mas também os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos suplicar a Deus a sua presença para que Ele possa estar nos revelando a sua vontade. Deus Todo-Poderoso, Paizinho amado, Paizinho eterno, Senhor, nós cremos no Teu poder, na Tua glória, na Tua virtude, Pai. E hoje nós estamos aqui para mais uma guerra, para mais uma batalha espiritual. São muitos os espíritos malignos que se levantam tentando bloquear, Senhor, essa mensagem. Sim, Pai, há muitos espíritos malignos, Senhor, querendo fazer um céu de bronze, para que essa mensagem ela não passe as barreiras e não chegue nos ambientes aonde ela deve chegar para atingir os corações necessitados. Meu Deus, quantas pessoas nesta hora estão tramando, angustiadas com palavras e dizendo: não vai conseguir, não vai acontecer, não vai dar, não merece fazer, não é o seu lugar. Eu vejo todas essas coisas pelo poder da revelação do Teu Espírito Santo. Sim, meu Pai, o Senhor me mostra, Senhor, os espíritos imundos incorporados em seres humanos, lutando, Senhor, para impedir, meu Deus, de que Tua obra seja feita. Mas quem poderá resistir o Teu poder, Senhor? Nenhum homem, nenhum demônio poderá lutar contra Ti. Nenhum espírito maligno poderá resistir à força do Teu poder. O Teu nome santo, Senhor Jesus, quando proferido com autoridade, ele devasta todos os demônios que se levantam no caminho, ele destrói todo o principado maligno. O Teu nome, Senhor Jesus, quando pronunciado com autoridade, ele desfaz as obras de feitiçaria, ele desfaz as bruxarias, ele cura os enfermos. O Teu nome é poderoso, Senhor Jesus. E é no Teu nome que nos colocamos aqui nesta noite, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, porque não queremos ser reconhecidos, meu Deus, como homens cultos e conhecedores de todo linguajar e de toda palavra que vem da Tua boca. Não queremos ser reconhecidos pelos homens como grandes pregadores, como notáveis pregadores. Não, meu Senhor. O que nós queremos, Senhor, é única e exclusivamente que o Senhor possa nos usar. Afinal de contas, dispomos, Senhor, o nosso coração, dispomos a nossa voz, dispomos, Senhor, aquilo que possuímos, que é o nosso corpo, que é templo e morada do Teu Espírito Santo, para que o Senhor passe por nós a mensagem que tendes a passar a todos aqueles amados que nos ouvem nesta hora. Então eu te peço que por Tua misericórdia o Senhor venha me usar. Sim, Pai. Eu te peço humildemente, Senhor, por favor, não me deixe sozinho nesta noite. Não me deixe sozinho nesta noite, não me deixe sozinho nesta hora, não me deixe só, meu Pai. Porque se eu estiver só, Senhor, este será mais um discurso de palavras persuasivas da sabedoria humana.
Este será mais um discurso vazio, cheio de palavras bonitas, de um português bonito, mas sem a unção sobrenatural do teu poder, aquela unção que transforma o abatido, que levanta o caído, que abre os olhos do cego, que destampa o ouvido do surdo, que faz com que a pessoa sinta a tua graça e a tua glória, e aquele que está morto espiritualmente venha a nascer de novo. Por isso, meu Pai, eu requisito a tua presença, eu suplico a tua presença. Pai, venha, e a honra e a glória e o louvor, eles sempre serão creditados a ti. Se porventura tu falares nesta noite, Senhor, nunca, meu Deus, direi, preguei uma grande mensagem. Sempre, Senhor, anunciarei, o Senhor me usou para trazer uma mensagem profética às nações da terra. Porque não sou um mero simples pregador, Senhor, mas eu acredito que além disso o Senhor fala profeticamente através da minha boca. E o Senhor, o que tem para falar, fala claramente ao coração daqueles que não te conhecem, a fim de que, meu Deus, essas pessoas ouçam a sua voz e modifiquem a sua conduta, e transformados sejam pelo poder do teu Espírito Santo, e uma vez lavados, remidos, purificados, possam agradecer o teu santo nome para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus amados, você já percebeu, se começar a orar não dá vontade mais de parar, né? Se começar a orar, começa a orar e vai orando, e vai orando, e vai orando, e a gente vai se envolvendo na oração, e aí não temos mais desejo de parar, porque a oração, ela é maravilhosa. A oração, ela nos enriquece. A oração é coisa tremenda, extraordinária. Se você não tem o hábito de orar, comece a ter, comece a se apresentar diante de Deus. Ah, mas não sei como orar. Olha, orar é conversar com Deus, falar com Deus. Você não precisa falar bonito, você tem que falar aquilo que você sente, a necessidade que você tem. Você tem que apresentar os seus problemas diante de Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, enfim. Orar é muito simples, basta você aplicar a sua vida. Orar é simples, porém é complicado orar, porque toda vez que você se posiciona para orar, se levanta uma multidão de demônios lutando contra a sua oração. É verdade. Não tem como orar sem ter a batalha espiritual. Você precisa vencer a batalha espiritual. Olha só, meus amados, a importância que se tem de obedecer o mandamento de Deus. A importância que se tem de lutar contra o não, de dizer não para o Senhor, a importância que tem de se tomar uma decisão, a importância que se tem de ouvir a palavra de Deus e mudar a vida, a importância que se tem em nascer de novo, a importância que se tem em se revoltar com as obras antigas do passado e nascer uma nova criatura para novas obras, para um novo tempo, para um novo projeto de vida, para uma vida diante da face bendita do Senhor. Você precisa entender que isso não é apenas um estilo de vida. Isso não é um estilo de vida. Eu optei por um estilo de vida. Não, eu não optei por um estilo de vida. Eu fui comprado, resgatado, eu fui retirado do pecado pelo poder do sangue salvador de Cristo Jesus, pelo amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que me amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que por amor de mim morresse na cruz do Calvário, fosse chicoteado, coroado com espinhos, fosse ferido, machucado, tivesse seu peito transpassado com uma lança e pudesse então estar aqui na presença de todos vocês, porque este amor me comprou, me resgatou. Eu não estou aqui porque eu mereço estar aqui. Não, o mérito não é meu, o mérito é de Deus. O mérito é do amor de Deus. Sim. E como o mérito é do amor de Deus, um dia ele me olhou e me chamou. E ele pegou aquele homem que estava completamente sujo, imundo, cheio do pecado, e ele me lavou no seu sangue, me deu um banho da sua misericórdia, me batizou com o Espírito Santo, e eu aceitei a fé, aceitei a salvação, e ele me fez nascer de novo, e eu nasci de novo uma nova criatura transformada, de modo que minhas feições não se modificaram, de modo que eu não fiquei mais bonito tendo nascido de novo, ou mais jovem tendo nascido de novo. A vida prosseguiu, mas eu fiquei mais bonito interiormente falando. Eu fiquei mais jovem interiormente falando. O meu nascer de novo foi um nascer que modificou toda a minha cultura, toda a maneira de ser, toda a maneira de pensar, toda a maneira de viver.
e eu ouvi a voz dele e me programei para fazer. No princípio foi difícil, no princípio não foi fácil, eu tinha um objetivo, eu não conseguia vencer os obstáculos. E eu vou dizer para vocês, você se santificar, você dizer não, rodeado dessa imensidão de testemunhas que existem em torno de nós, pessoas que só te querem mal, que falam coisas para te ofender, que falam coisas para te denegrir. Meu Deus, o mundo está cheio de fofoqueiros, pessoas que lançam pedras, pessoas que atiram pedras, que querem te difamar, te denegrir, te destruir, te destituir da unção que Deus te deu. Veja bem, Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele diz na Bíblia Sagrada que ele voltou então a Galiléia, lugar onde ele cresceu, onde ele nasceu, e ele foi pregar lá. Pregar para seus primos, seus amigos com quem ele teve a juventude. E aí quando ele foi pregar, era o Filho de Deus pregando, e as pessoas ali o conheciam. Não lhe deram atenção, não lhe deram crédito, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres. Aí quando ele saía de dentro da Galileia, ele disse assim, olha, nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Ou seja, na pátria em que nós vivemos, nos ambientes onde nós andamos, muitas vezes somos rejeitados, abandonados, deixados de lado, mas Deus levanta sempre alguém, um povo necessitado, um povo que precisa ouvir, um povo que acredita no milagre, um povo que tem um chamado, que é separado, que está preparado para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui no exemplo que o Senhor Jesus nos dá, ele fala de 2 filhos. Veja bem, 2 filhos. Um que a princípio parece ser desobediente, mas depois obedece. E o outro, um 7-1, que diz que vai obedecer, mas no final não obedece coisa nenhuma. Só enrola. É alugão, é enrolão. Diz que vai fazer, mas acaba não fazendo. E o outro não. O outro diz que não vai fazer, mas depois se arrepende. E depois de se arrepender, ele pega e vai fazer aquilo que o Pai lhe enviou. Veja bem, a Bíblia diz assim, versículo de número 28 do capítulo de número 21. Versículo 28 do capítulo 21. Jesus falando. Mas que vos parece? Uma pergunta. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 29. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Olha só o que faz esse moço. O pai chega para ele e disse, filho, estou te chamando, vai trabalhar na minha vinha. Ele diz, não, eu não quero, eu não vou, eu não quero ir. Mas depois o pai sai, ele começa a pensar, poxa, meu pai, ele precisa da minha ajuda, ele precisa que eu esteja trabalhando com ele precisa que eu esteja lutando com ele precisa que eu faça o seu trabalho, então eu vou ir. Mesmo que eu tenha dito não, eu vou ir. Porque se arrependeu, foi tocado, modificou o pensamento. É isso que o Evangelho faz. A princípio, as palavras que eu entoo como um cântico aqui nesta noite, um cântico vindo dos céus, ela parece ser ruim para você. Ela parece ser negativa para você. Essa palavra não é legal, não é bacana. Ela pode não ser agradável aos seus ouvidos. Pode não ser satisfatória aos seus ouvidos. Pode ser uma palavra que não seja uma palavra que te encha da graça e da glória de Deus, da virtude do Deus Todo-Poderoso. Porém, você ouve essa palavra e ela começa a trabalhar no seu coração. A semente que foi lançada, porque a Bíblia diz que a palavra é uma semente, ela foi lançada numa terra fértil. E aí nós vamos começar a adubar essa terra fértil com essa semente que é a palavra lançada nela, e aí vai começar a criar umas raízes, e ela vai criando umas raízes, e ela vai se enraizando e vai nascendo uma plantinha, e essa plantinha vai crescendo, criando o corpo, e de repente quando vemos, aquela palavra já está produzindo frutos a 30, a 60 e a 100 por um, mesmo que a princípio esta pessoa tenha rejeitado ouvir esta palavra, porque não era aquilo que ela queria ouvir, não é aquilo que ela pensava ouvir, não é aquilo que ela tinha desejo de ouvir, simplesmente era uma palavra que no princípio até mesmo ela repudiou, mas depois ela aprendeu a amar porque é a palavra de Deus. Nós temos um segundo caso, versículo de número 29. Versículo de número 29 diz assim,
Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois se arrependeu e foi. O versículo 30 fala do segundo filho. Diz assim: E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondeu-lhe ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Tem aqueles que ouvem a palavra, que chegam na hora que a palavra está sendo pregada, está sendo ministrada, os olhos se enchem de lágrimas, todo mundo está vendo e ele dobra os joelhos e levanta as mãos para o céu e se derrete todo e diz: eu quero, mas aí passou 5 minutos depois que a palavra foi pregada, passou 5 minutos depois que a profecia foi entregue, algum tempo se passou e ele diz assim: não vou coisa nenhuma, não vou fazer isso, mas nunca, de jeito nenhum. Eu ouvir essa voz, eu ouvir essa pregação, eu viver dessa maneira que está sendo proposto, em hipótese alguma, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não vou modificar a minha vida de tal maneira, de tal forma, de maneira alguma eu farei isso. Ou seja, um diz que não ia fazer e faz, e o outro diz que não vai fazer, que vai fazer e acaba não indo fazer. Então veja bem que há um princípio de engano. Sim, há um princípio de engano. E isso acontece muito nos dias de hoje. Acontece muito porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos chamados. E bem-aventurado é aquele que é sincero: olha, não vou. Mas depois, quando é tocado pelo poder do Espírito Santo, diz: não, agora eu vou. Eu vou porque eu preciso ir, porque eu tenho chamado, porque Deus me comprou, Ele me lavou, Ele me banhou com sangue, e eu agora tenho perdão, a misericórdia de Deus está sobre a minha vida, e eu não posso resistir a este chamado. Ele está me chamando para trabalhar, e grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Ele está me chamando para trabalhar, e eu não posso parar, porque todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de entrar nos céus. Eu preciso seguir, eu preciso caminhar, eu preciso prosseguir, eu preciso enfrentar, eu preciso vencer, eu preciso lutar, eu preciso me apaixonar por esta palavra. E ele diz: eu vou, mesmo a princípio tendo dito não. O outro diz: eu vou, mas seu coração está distante de Deus, seu coração está longe de Deus. A quem ele pensa enganar? Ele pensa enganar um ser humano como eu? Ele pensa enganar um semelhante, um ser natural? Ou ele está falando única e exclusivamente de Deus? Ele está falando única e exclusivamente do Senhor nosso Deus, do Pai grandioso, poderoso, amoroso, soberano? Porque se ele está se referindo a Deus na essência da sua santidade, se ele está se referindo a Deus na beleza do seu ser, ele não pode estar dizendo eu vou e depois querer enganar Deus. Porque você se esconde de todos os olhos que existem por sobre a face da terra. Você foge de todos os olhares humanos e animais que existem por sobre a face da terra. Você não consegue se esconder única e exclusivamente daquele que tem 2 tochas de fogo no seu olhar e que não olha como o homem olha, para a aparência física, mas que olha para as profundezas da existência humana e vê aquilo que está dentro do teu coração. E esquadrinhando o teu coração, que é o âmago da alma do homem, ele busca a essência de valores que você tem. E aqueles valores que você tem são exatamente a forma que tu foi feito na presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu entendo que essa imagem e semelhança não é única e exclusivamente o padrão físico e estético corporal, até porque eu não acredito que Deus seja feio como eu, em hipótese alguma. Mas a palavra diz que a semelhança de Deus está nos sentimentos. Deus tem amor como eu tenho amor, e Ele me ensina a amar. Deus tem o perdão como eu posso perdoar. Nós fomos contaminados com a semente do pecado, nós nascemos com o pecado adâmico. Uma criança de 2 anos já começa a enganar desde pequenininha, e a semente do pecado entrou no nosso coração. Então nós começamos a fazer as coisas erradas desde o princípio de todas as coisas, porque nós entendemos que aquilo que é errado é o que devemos fazer, e não é dessa maneira. Nós temos que nos desvencilhar dos costumes da carne, dos desejos do nosso âmago pessoal, da vontade carnal e pessoal que cada um de nós tem. Nós precisamos vencer isso e nos colocar diante da soberana presença do Deus Todo-Poderoso que a tudo criou e a tudo formou. Veja bem, o versículo de número 31,
o Senhor Jesus faz uma pergunta àqueles que estão ali com ele. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 31, ele está falando para os discípulos, seus discípulos. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Olha, gente, eu não falaria isso se não estivesse na Bíblia. Olha só, ó, Jesus Cristo falando, preste atenção, é Jesus falando. Olha só, versículo 31, leia aí, leia a palavra aí, ó. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, os discípulos, tá? O primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes andam adiante de vós no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com quem ele está falando? Ele está falando com Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé. Ele está falando com os discípulos. Ele está falando com Judas Tadeu, Judas Iscariotes, ele está falando com os discípulos. Os discípulos estão ali na frente dele. E ele pergunta, olha, o pai tinha 2 filhos, um disse que não ia, mas foi, o outro disse que ia, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ah, foi o primeiro. Então ele disse, olha, eu vou avisar vocês de uma coisa. As meretrizes, ou seja, as prostitutas, as mulheres de programa, sim, as mulheres que se prostituem, elas vão entrar adiante de vós no reino de Deus. Elas vão entrar na frente de vocês no reino de Deus, porque Deus não se agrada da falsidade, não se agrada da mentira, não se agrada da hipocrisia, não se agrada daquilo que o homem faz de errado. Você que julga, sendo aquele cidadão que diz, eu sou de Deus, eu sou do céu, eu sou perfeito. Você é perfeito coisa nenhuma. Você é um homem cheio de vaidade, de vanglória. Você é um homem que se intitula ser alguém, mas você não é nada. As suas obras são como trapos de imundícia perante Deus, não valem nada, absolutamente nada. Aquilo que você diz ser, que você diz ter, não vale nada. Até porque veio João Batista pregando para as prostitutas, elas a princípio não quiseram ouvir, mas depois se arrependeram, desceram as águas e se curaram do seu mal. Mas o religioso diz que é santo e não quer mudar. Quantos homens e quantas mulheres só trocaram de roupa, ó, porque não pode ir na praia. Aí, para não ir na praia, vestem aquela calça comprida, aquela camisa de manga comprida até os pulsos assim, e andam com a Bíblia debaixo do braço, se dizendo santarrões, se dizendo perfeitinhos, mas seu coração está cheio de maldade, seu coração está cheio de falsidade, sua voz está cheia de arrogância, sua boca se enche de mentira, tudo aquilo que praticam é errado, só sabem falar mal da vida do outro, só sabem proferir palavras de engano, só sabem xingar, dizer palavrões, trair os amigos, trair aqueles que lhe amam, trair as pessoas, e isso a gente não pode compreender como uma ação de Deus. Uma ação de Deus, o homem que diz que é de Deus é de Deus. Há tantas pessoas que dizem ser de Deus e fazem tudo ao contrário daquilo que Deus ordena fazer. Não fazem a vontade de Deus, não realizam o desejo de Deus, não fazem aquilo que Deus os chama para fazer. É um absurdo isso, meus amados. Quando Deus olha para os discípulos e diz assim, olha aqui, Pedrão, as prostitutas vão na tua frente, porque você, Pedrão, é só religião, é só casca. Você precisa nascer de novo, você precisa mudar, você precisa dar crédito à minha palavra. Está entendendo aí, Mateus? Está entendendo aí, Bartolomeu? Você precisa dar crédito à minha palavra, você precisa entender que aquilo que eu falo é para você se transformar e aplicar na sua vida. Não me adianta me olhar com essa carinha de que carinha maravilhosa, lagriminha nos olhos. Não, você tem que mudar, você tem que aplicar a palavra, você tem que viver a palavra, aleluia. É melhor que você diga, Senhor, eu não consigo fazer, me ajuda, me transforma, me modifica, do que você querer enganar a Deus. Você pode enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Quando Jesus fala do Pai, ele se refere ao Deus Criador de todas as coisas. Quando Jesus se refere,
se revela aos seus discípulos dizendo um pai tinha 2 filhos e deu a ordem aos 2, ele está falando dele mesmo, dizendo para os filhos que ele ama. Deus não faz distinção de pessoas. Eu vejo santas ceias acontecendo em igreja, pessoas participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E aí eu vejo aquela diferença. Os pastores lá em cima pegam um versículo isolado e dizem assim: analise-se o homem a si mesmo e depois coma desse pão e beba desse cálice. E na sua pregação ficam dizendo: olha, você tem que se analisar, e se você estiver em pecado, não toque nessa ceia, não toque nessa ceia, não mexa, porque isso aqui é para a morte, é para o caos, é para a tua destruição. Mentira, irmãos. Mentira, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os pecadores, são os pecadores que precisam do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para aqueles que estão doentes, porque não são os sãos que precisam de médico, meus amados. Então é justamente para aquele que é pecador, que se analisa a si mesmo e que vê na sua vida o pecado e tem a capacidade de dizer: eu errei, eu pequei, eu fiz errado, mas cura-me, lava-me, purifica-me e faze-me digno de participar do teu corpo e do teu sangue. E aí Jesus Cristo tem a oportunidade de perdoar. Porque não pense você que se você não confessar de todo o seu coração e não tirar essa amargura do pecado da sua vida, que você vai conseguir ter a vitória. Só tem a vitória aquele que é sincero com Deus. Só tem a vitória aquele que se lança na presença de Deus com humildade, com convicção, e que permite que Deus trabalhe na sua vida de uma forma extraordinária, poderosa, magnífica, singela, fenomenal, extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não, prostituta não, pastor. Uma prostituta na minha frente não, pastor. Pelo amor de Deus, não. Uma prostituta na minha frente. Pô, vou dizer uma coisa para você, irmão. Se você diz que é crente e você anda fazendo tudo isso que eu falei, fofocando, amaldiçoando, brigando, discutindo, devendo para todo mundo, fazendo confusão, fazendo encrenca, o tempo todo não consegue ser uma pessoa limpa, temperada, e você bate no peito dizendo que tem salvação, você não vai entrar no reino dos céus, amado. Para entrar no reino dos céus, você pode ser uma prostituta, mas se você ouvir a voz do Espírito Santo, a princípio você disser: eu não consigo, mas daqui a pouquinho você for convencida e Deus olhar para você e você olhar para Deus e dizer: não consigo não. Peraí, eu vou tentar e fazer e agradar ao Senhor, Ele te salve e deixa o crente. Deixa o crente. Horas. A Bíblia diz que os publicanos entrarão adiante de vós, os cobradores de impostos entrarão adiante de vós. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus não veio escolher perfeitinhos aqui na terra. Deus olhou para a terra e viu que na terra não tinha um justo sequer. E olhando Deus para a terra e dizendo: ali não há um justo sequer, Ele preparou um caminho de salvação. Ele disse: eu darei aquilo que eu tenho de melhor. E quando Ele diz: eu darei aquilo que eu tenho de melhor, Ele pega seu Filho amado, unigênito, e Ele, pelo poder do seu Espírito Santo, faz com que o seu unigênito seja feito carne e nasça no interior de uma mulher chamada Maria, e essa mulher, sendo virgem, concebe e dá à luz a um filho, o filho varão de Deus, o filho único de Deus, e este filho vem ao mundo em forma de homem, em carne, e aqui nesse mundo ele experimenta todos os tipos de tentações. Sendo homem não pecou, sendo homem não negou a fé, sendo homem fez a obra do Senhor, sendo homem anunciou a piedade, anunciou o amor, anunciou a misericórdia e nos apresentou um novo e vivo caminho pelo qual nós chegamos a Deus. Pelo final de todas as coisas, a Bíblia Sagrada diz que 3 anos após ele iniciar o seu ministério, lançaram mão dele os religiosos. Os religiosos judeus não aceitaram que este homem, profeta todo-poderoso de Deus, o Filho de Deus, anunciasse coisas maravilhosas, e levaram ele à presença de Pilatos, que o condenou, e tendo sido ele condenado à morte de cruz, ele foi levado para a cruz, não soltou um ai da sua boca, ele abraçava aquela cruz, ele dizia: esta é a minha cruz, foi para isso que eu vim ao mundo, foi para carregar essa cruz, a cruz que nos redime do pecado, a cruz que nos sara a ferida da alma, a cruz que nos purifica, a cruz que nos transforma, a cruz que cura a ferida do pecado
que está sobre a nossa vida. E quando ele abraça essa cruz e ele carrega essa cruz, o seu sangue verte do seu corpo, sangue que nos lava, sangue que nos transforma, sangue que nos dá uma conduta que nos levará para a vida eterna. Então, meus amados, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha perdão passou a ter, aquele que não tinha mais salvação passou a ter. E embora os pecados dos homens tenham sido os mais horríveis que ele possa ter praticado por sobre a face da terra, ele tem perdão. Talvez o ser humano tenha as suas leis, nas suas leis ele tenha que culpar o criminoso, o bandido, aquele animal feroz que cometeu o latrocínio, o assalto, o estupro. Sim, o ser humano tem que condená-lo, o ser humano tem que levar ele para a prisão, porque o ser humano tem que cumprir as leis do homem, mas Deus, na sua misericórdia infinita, entrega o seu amor representado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no momento em que esta pessoa aceitar o amor de Deus e se render ao sacrifício de Jesus, mesmo que a princípio ele não tenha feito, mas que seu último ato seja se render à presença de Deus, ele será salvo, transformado, perdoado e modificado, e ainda que esteja dentro da prisão, o Espírito Santo fará uma obra na sua vida, uma obra salvífica, uma obra transformadora, e ele glorificará a Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o pecado que essa pessoa tenha praticado, seja lascívia, seja sexolatria, seja a idolatria, seja a glutonaria, seja a agressão, o homicídio, tudo isso. Ele pode ter praticado todos esses pecados, se ele for a Cristo. Veja bem, Isaías escreveu dizendo: vinde a mim, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, vinde a mim e ergui-me, diz o Senhor, e eu os tornarei mais brancos do que a neve. Amados, existe sim salvação, existe sim perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, versículo número 31. E Jesus Cristo falando: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os discípulos respondem. Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos, os cobradores de impostos, e as meretrizes, as prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. Versículo 32. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. É isso, amados. De repente você vê aquele maconheiro, traficante, bandido, sem vergonha, cheirador de cocaína. O cara era um lixo. O cara era um bagaço, homicida, assassino, bandido, marginal, assaltante de banco. E aí ele conheceu Jesus, e aí todo mundo diz assim: conheceu Jesus, passou a ser crente, tem fé em Deus aí, agora está com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo. É porque eles não conhecem o poder transformador de Jesus Cristo. É porque estas pessoas não dão valor para aquilo que Jesus Cristo deva fazer. Vejam bem, meus amados, não deveríamos ser os primeiros a levantar as mãos para o céu e agradecer porque tal pessoa se modificou, tal pessoa modificou a sua conduta, ou quando vemos o alcoólatra caído na avenida, na rua da nossa cidade, num dia, e depois, alguns meses, passamos por ele e o vemos de joelhos dobrados dentro de uma igreja. Não deveríamos ser os primeiros a agradecer a Deus? Não deveríamos nós ser aqueles que, através desse testemunho vivo, deveríamos adorar a Deus? Mas murmuramos, questionamos e duvidamos que uma pessoa possa ter tamanha mudança, que uma pessoa possa mudar dessa forma, que uma pessoa possa sobreviver dessa forma diante da face bendita de Deus. Oh, glórias a Deus! Louvado seja o santo nome do Senhor, enaltecido seja o santo nome do Senhor, glorificado seja o santo nome do Senhor, bendito seja o santo nome do Senhor. Por isso, meus amados, eu vos anuncio nesta hora, nesta noite, é muito importante você refletir sobre essa atitude.
Talvez você esteja me olhando agora com os olhos pasmos, porque não acreditou que tais palavras pudessem ferir o seu ego. E egocentrista do jeito que você acredita que é você na terra e o resto do mundo te aplaudindo. Egocentrista do jeito que você acredita que as pessoas tenham que se curvar à sua inteligência, à sua intrepidez, ao seu bom caráter. E todos devem fazer aquilo que você deseja que façam, porque você é egocentrista. O mundo gira em torno de você, mas não é verdade. Quer ter salvação? Mude a sua vida. Quer ter salvação? Se transforme. Quer ter salvação? Não tenha aparência de bonzinho, de obediente, mas viva espiritualmente aquilo que Deus tem a realizar na sua vida, porque senão, meu amado, minha amada irmã, vai acontecer o contrário. Aqueles que você menos imagina, eles estarão entrando adiante de você no reino celestial e você os verá passar. E olha lá se você vai conseguir entrar, porque Deus não se agrada de gente falsa, de gente enganadora, de gente mentirosa, de gente que diz que acredita, mas não acredita pindaíba nenhuma. Pindaíba nenhuma existe, não existe? É um ditado popular, é isso? Pindaíba nenhuma, né? Não acredita pindaíba nenhuma. E nada. Meus queridos, o momento de mudar é agora. O momento de se transformar é agora. O momento de viver a palavra de Deus é nessa hora. Então se curve diante da soberania do Deus Todo-Poderoso e comece a dar glórias e graças a Deus. Comece a adorar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Pai. Pai de todo poder e glória, Pai de unção e de verdade, Pai soberano, maravilhoso, eterno, bendito, grandioso, glorificado seja o teu nome nesta hora, exaltado seja o teu nome nesta hora, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha e alimente o nosso coração da tua verdade, que o Senhor venha e alimente a nossa vida do teu bem-querer, que o Senhor venha e alimente nossa vida, Senhor, daquilo que o Senhor tem de melhor para nos dar. Pai amado, Pai eterno, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Pai, eu creio, meu Deus, eu sei que tu podes me dar, eu sei que tu podes fazer, eu sei que tu tens para dar e para fazer. Ó Deus poderoso, eu coloco estas vidas que me sintonizam agora, que me acompanham nesta hora em tuas mãos, a fim de que, Senhor, o Senhor venha honrá-las, abençoá-las, purificá-las, transformá-las, modificá-las, curá-las de suas enfermidades. Eu ordeno que todo mal saia dos caminhos desta pessoa. Eu ordeno que toda enfermidade saia do caminho desta pessoa. E eu clamo a ti, Senhor Jesus, que dos altos céus desça a sua glória imensa e infinita, e que essa pessoa, Senhor, possa sentir a tua paz, que excede a todo entendimento sobre a sua vida. Paz, paz, paz. É isso que essa pessoa precisa sentir, Senhor, a tua paz. Então vem sobre nós, porque a ti, Senhor, entregamos a nossa vida. Te confessamos com o nosso único e suficiente Salvador. Te adoramos, sim, Senhor. Te bendizemos, sim, amado Deus, e te pedimos, transforma-nos, Senhor, porque queremos morar na glória contigo, meu amado Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.